É bom estar de novo entre os irmãos. Na semana passada estávamos lá na comunidade cristã do Algueirão e, irmãos, vale a pena visitar uma obra que os nossos irmãos ergueram, mas foi Deus, o arquiteto, o Senhor daquela obra maravilhosa. Vale a pena. E encorajar os irmãos, depois de termos alcançado os 25 anos da construção deste templo, em que tudo, graças a Deus, está pago, liquidado, os nossos irmãos precisam de muito encorajamento e por isso a Igreja também levou uma oferta para aquela comunidade. Levei umas fotos de o 31º aniversário da Igreja. Então, estamos com 52 anos, há 20 e tal anos. Nós tivemos aqui os nossos irmãos, já depois disso, com os casais, o pastor Mário Santos, mas foi bom estar ali e ver como Deus age através das nossas vidas. E foi também muito bom receber um pedido para que falasse sobre maturidade cristã. E por isso hoje é o tema que eu quero partilhar com os irmãos. Também trago as saudações da Igreja Batista de Setúbal, primeira Igreja Batista de Setúbal, que fez, na passada quinta-feira, 79 anos. 79 anos naquela cidade. Irmãos, Setúbal, em cada esquina tem uma igreja. Na rua da igreja há mais duas. E ainda assim o povo de Setúbal vive na incredulidade. Não é por multiplicar igrejas que nós resolvemos o problema espiritual, mas é por vivermos o Evangelho e não nos acomodar à religiosidade do povo. Por isso quero falar-vos hoje sobre maturidade cristã. Uma reflexão prática, bíblica, sobre a maturidade cristã. Aprender à luz do Evangelho o que significa seguir a Jesus. Desenvolver uma vida espiritual consistente e viver como verdadeiro discípulo de Jesus. Isto é mais do que igreja. Isto é mais do que obedecer às ordenanças. Quem querer ser batizado, participar na ceia, ser discípulo de Jesus, é um relacionamento. Como está o teu relacionamento com Jesus? Obrigado, pastor Nuno, ter chamado a Gabriela, porque, na verdade, quando se olha para os adolescentes, para os jovens, nós pensamos, são tão imaturos. Mas enganamo-nos. Às vezes nós, já com alguma idade, somos tão imaturos ou mais do que os jovens. E se olharmos, lembram-se da parábola dos 2 filhos perdidos, tanto o que saiu de casa como o que ficou em casa. O mais novo do filho pródigo era jovem, era imaturo. Mas depois de ter passado por aquilo que passou, ele sabia aonde encontrar amor, perdão e restauração. O mais velho, mais maduro, mais experiente, estava dentro de casa, mas estava perdido. Às vezes estar numa família cristã não significa que estejas salvo. Não há garantia. O relacionamento com Cristo é pessoal. Claro que a família ajuda. Hoje está aqui uma família, mãe, sogra, tia. Isso é muito bom. Mas cada um de nós tem que ter um relacionamento com Cristo, experimentar a confissão de pecados, o perdão, a santificação. Por isso, meus irmãos, este
desafio que hoje vos quero deixar, que possa ser realmente aceite. Evidências da maturidade cristã. Como diz o texto, pelos frutos os conhecereis. Evidências da maturidade cristã nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Crentes maduros, igrejas maduras. Crentes imaturos, igrejas imaturas. Por isso, meus irmãos, quero afirmar o conceito de maturidade. Maturidade é o que está pronto, o que atingiu a sua condição plena daquilo que é maduro, condição de plenitude, saber, habilidade adquirida, maturidade intelectual, maturidade emocional, maturidade comportamental. E como há pouco referi, eu digo como Paulo, lá em Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, maturidade. Quero usar uma ilustração muito simples, que até uma criança pode entender. A ilustração dos dois barcos. O barco da imaturidade e o barco da maturidade. Pense, qual é a sua realidade? O barco a remos significa o barco da imaturidade. O barco com vela é o barco da maturidade. Então, olhando para o barco da imaturidade, é um barco a remos, pequeno e instável. Quando sopra o vento da tribulação ou da ofensa, o cristão imaturo entra em pânico. Debate-se com a própria força e cansa-se rapidamente. Ele vive focado nas emoções e circunstâncias da vida. Olhando para o barco da maturidade, é um barco à vela. Quando as rajadas e os ventos são contrários, o cristão maduro não entra em desespero. Ele ajusta as velas que simbolizam a direção do Espírito Santo e entrega-se à palavra para usar aquele mesmo vento em direção ao seu propósito. A sua força não vem dos seus próprios músculos, mas de uma fonte externa, a graça e a direção de Deus. Esta ilustração contrasta a instabilidade da carne com a paz e o discernimento que vem do Espírito. O próximo slide faz a pergunta: com qual dos barcos te pareces mais? Então que cada um de nós possa encontrar a resposta adequada à sua realidade e encontrar a solução. Meus irmãos, a maturidade cristã é um processo contínuo de crescimento espiritual. Começa quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor. Quando confessamos
os nossos pecados e nos arrependemos, sinceramente. Quando confessamos que Cristo é o Senhor das nossas vidas e entregamos o trono a Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Quando é que termina este processo de maturidade cristã? Será depois de 20, 30 anos de vida cristã, de vida de igreja? A maturidade não pode ser vista como uma disciplina, uma cadeira de um curso. Quando fazemos essa cadeira, não pensamos mais nessa matéria. Está feita? Esquece. Não. Antes, pelo contrário. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 1, versículo 6, versículo 9 a 11. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então isto é maturidade. Precisamos de amadurecer. Evidências na vida dos crentes de maturidade. Meus irmãos, a obra que Deus realiza na vida dos seus filhos é diferente, é única. Não podes comparar aquilo que o Espírito Santo está a fazer na tua vida, na vida do teu irmão. Não é comparável, é diferente, porque Deus tem os seus planos. O seu Espírito trabalha em cada um de nós. Jesus disse lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. E não temos entendido isto. Por isso andamos a gastar forças, recursos em tantas coisas desnecessárias. E depois estamos frustrados. Porque é que antes de eu fazer alguma coisa, eu não dobrei os meus joelhos. Eu não entrei no meu quarto. Não é nas redes sociais. E falei com o Senhor: Senhor, o que é que tu tens para mim? Como é que tu queres usar a minha vida? A Bíblia compara o crescimento do reino ao processo da maturação das plantas. E para as pessoas que gostam de plantas, é extraordinário. Podemos também nós observar as características físicas do crescimento das plantas em relação ao crescimento espiritual dos crentes. Vejam o que diz Marcos, capítulo 4, versos 26 a 28. Olhem o que diz. Eu vou ler na Bíblia para todos. Marcos 4, 26 a 28. E vejam como Jesus ilustrava o ensino. Obrigado, porque não é o meu ensino, é o ensino de Deus que está na Bíblia e que importa. Isto é o mais importante. Se não levar nada desta mensagem, pelo menos a palavra do Senhor, que esteja gravada nos nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Então, Marcos 4, 26 a 28. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Quer o semeador esteja acordado ou a dormir, ela nasce e cresce noite e dia, sem ele saber como se passa. É a própria terra que dá o fruto. Aparece primeiro a planta, depois a espiga e mais tarde
o grão. E quando a espiga amadurece, começam a ceifar, porque chega o tempo da colheita. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, corresponde ao domínio de Deus sobre as nossas vidas. E no texto conhecido, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus é o meu Senhor, quando Ele governa a minha vida, todas as outras coisas que eu preciso de trabalho, preciso de dinheiro, preciso de casa, preciso de carro, preciso disto, todas as coisas serão acrescentadas. O problema é as nossas prioridades. Então Jesus vai, neste texto de Marcos 4, 26 a 28, comparar o cristão imaturo a uma semente nova, ainda na fase de erva. O cristão em amadurecimento a um grão que está começando a formar-se na espiga e o cristão maduro a um grão totalmente desenvolvido. O que é que esta analogia nos pode ajudar a compreender no processo de maturidade? Esta analogia é perfeita para descrever a santificação, pois o amadurecimento das plantas, assim como das pessoas, é geralmente lento e progressivo, mas no final produz frutos. Aquilo que vemos nos nossos filhos, como fizemos tão pouco e a graça de Deus fez tanto. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que investir na vida do outro para depois poder ceifar tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Se estás indiferente à educação do teu filho, dos teus netos, à escola que o faça, a ama que o faça. Não, tu és responsável, porque Deus entregou-te, confiou-te vidas tão importantes, tão preciosas. Às vezes, em relação ao fruto que muitas vezes surge na nossa vida, ou ausência de fruto, ou fruto duvidoso, nós questionamos que fruto devemos produzir. Lá em Mateus 7, 16 a 20, a palavra de Deus diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu quando o Evangelho foi pregado e também o arrependimento dos pecados através de João Batista, o homem que até ao dia de hoje batizou mais pessoas num só dia do que qualquer pastor. Mateus 3, 5 a 6 diz: então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio de Jordão, confessando os seus pecados. Foi uma adesão, estava na moda ser batizado. Espero que isso não aconteça enquanto o batistério não estiver arranjado, mas esperamos que em breve fique resolvido. Mas ainda assim, João, porque foi usado por Deus para pregar o batismo de arrependimento de pecados, Lucas capítulo 3, versos 7 a 8, João dizia às multidões que iam ter com ele para serem batizados. Oh, queridos irmãos, não. Olhem o que ele diz. Que raça de víboras,
Quem vos disse que podem escapar ao castigo de Deus que se aproxima? Produzid frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mostrem pelas ações que estão verdadeiramente arrependidos, em vez de andarem por aí a dizer: somos descendentes de Abraão. Eu sou religioso, eu nasci numa família cristã. Não chega. Pelos frutos, pelas atitudes. É isso, meus irmãos, que é preciso mostrar. João confrontou as pessoas com as suas imaturidades e isso custou-lhe caro. Ele denunciou o pecado, ele chamou as coisas pelos seus nomes e valeu-lhe a prisão e a decapitação. Meus irmãos, a maturidade cristã é realmente algo que Deus requer de nós, pela ação do seu Espírito. O Senhor trabalha trazendo-nos a certeza da salvação, a convicção de que sem Ele nós não podemos fazer nada. E através deste fruto do Espírito que produzimos pela ação de Deus, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, nós podemos ser crentes maduros. Em relação às igrejas, evidências da maturidade cristã. Se olharmos para o livro de Apocalipse, não é o Facebook que avalia as igrejas da época. Foi Cristo que avaliou as igrejas da Ásia Menor. E Jesus olhou para as igrejas, viu o que havia de positivo nelas, mas também denunciou os sinais de imaturidade. E lembramos estas igrejas o desafio que Éfeso recebeu de voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, o desafio da fidelidade na provação. A igreja de Pérgamo e Tiatira, o desafio de discernir tudo o que estava a acontecer. O desafio à igreja de Sardes, a autenticidade, não uma igreja de fachada. O desafio à igreja de Filadélfia, a perseverança no meio das tribulações. E por último, a Laodiceia, aquela igreja que era rica, não tinha falta de nada, mas Cristo estava fora da igreja. E quando Cristo está fora da igreja, é um clube, é uma instituição vazia, oca, sem poder. Mas não é isso que Cristo quer. Jesus deu a oportunidade a estas igrejas que estavam com sinais de imaturidade a arrependerem-se e a viverem com a ajuda do Senhor. Mas, meus irmãos, hoje em dia há muitas críticas em relação à igreja e há muitos erros, há muitas falhas, sem dúvida, nas igrejas de Cristo. Mas a palavra do Senhor, numa época de grande confusão religiosa, nos mostra, lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 e seguintes: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipos, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Uma igreja assente em homens, personalidades, ministério do pastor fulano tal, não é uma igreja de Cristo. João Batista teve tanta popularidade e alguns pensavam que ele era o Messias. Mas, olhando para o texto, já Paulo tinha dito, lá em Coríntio, uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, era o mesmo que hoje, eu sou do pastor Nuno, eu sou do pastor Daniel, eu sou do pastor Carlos. Não, irmãos,
Nós somos de Cristo. Não podemos focar a nossa adoração em pessoas, mas somente na pessoa de Cristo. E o texto diz e completa, ao que Jesus perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso à tua vida, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra que afirmaste, Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, quem critica a igreja de Cristo é imaturo. É um sinal de grande imaturidade. Eu não recomendo. Mude o seu foco. O que é que eu posso fazer, Senhor, para melhorar a tua igreja? Não confunda os erros humanos das pessoas que compõem a igreja com a salvação e o amor de Jesus Cristo. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor ainda não está pronta, completa. Ela está a ser edificada por Cristo. E se nós nos submetermos, a igreja do Senhor vai ser uma bênção nesta localidade. Discernimento em relação à crítica. Sim, é preciso criticar para melhorar, para restaurar. Precisamos de uma boa avaliação daquilo que estamos a fazer e corrigir. Mas criticar, só por criticar. Cuidado, que ninguém se arrisque a criticar Cristo, porque as consequências são graves. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Garantia. Por mais críticas que aqueles que se opõem ao Evangelho possam fazer, o Senhor Jesus afirma que a sua igreja é vitoriosa. Não nos conformemos com a mediocridade, mas que cada um de nós possa ser um crente maduro, como diz Paulo aos Efésios, e com isto eu termino esta reflexão. Efésios 4, 13 a 16. Olhem o que Paulo disse com tanta autoridade. Efésios 4, 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas em vez de, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Senhor, ajuda-nos a cumprir a tua vontade. Nós queremos seguir somente o que tu queres. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.